nós lemos na semana retrasada, os versos de 1 a 4, Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 4. Eu vou ler aqui, irmãos. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não no outro. Então, irmãos, nós vemos aqui que Paulo está nos instruindo sobre como tratar o pecado na igreja, né? Então, nós vimos que o primeiro passo do tratamento do pecado na igreja não é nós olharmos para fora de nós, mas para dentro de nós, como diz aí o verso 1, olhando por ti mesmo. E o verso 4, prove cada um a sua própria obra. Ou seja, antes de qualquer coisa, nós devemos prestar atenção nas nossas próprias fraquezas. Então, esse é o primeiro passo, aliás, o passo indispensável para que nós tratemos do pecado. Se nós não formos capazes de olhar as traves do nosso próprio coração, nós não seremos capazes de fazer nada pelo nosso próximo, né? Uma coisa também que nós vimos com relação às consequências de uma vida na carne, eu li Tiago 3,16, inveja, espírito faccioso, perturbação. Tiago 4,11, falamos mal uns dos outros. Gálatas, capítulo 5, verso 15, nós nos mordemos e devoramos uns aos outros. E há 2 semanas atrás, nós vimos que a quase totalidade da perturbação que nós causamos uns aos outros, dos prejuízos que nós causamos uns aos outros, é produzido por aquilo que nós falamos, pela palavra que sai da nossa boca, né? Palavras que perturbam, palavras que ferem, palavras que magoam, palavras que não edificam. E nós vimos também que falar aquilo que edifica não é algo natural. O natural, o carnal, da natureza humana decaída, é aquilo que o nosso irmão fez hoje, né? Sofreu um revés e sai, como diz Tiago, como é que pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Mas sai água amargosa. Então, o natural é se queixar, né? E não agradecer. O natural é criticar e não elogiar, né? Então, falar o que edifica é como que aprender uma língua estrangeira, né? E é difícil aprender uma língua estrangeira, né? Então, nós precisamos aprender, né, no espírito, a não deixar que a impulsividade, né, solte a nossa língua. Precisamos aprender a nos refrear, né? E eu falei aqui, né, na semana também retrasada, de uma ilustração, uma história real, né, que ilustra esse princípio. Eu falei de um casal, de jovens cristãos que estão casados há poucos anos. Ele dá aula na classe de jovens, ela dá aula na classe de crianças. Ambos são reformados, são calvinistas, né? Mas eles estão quase se separando. E por que eles estão quase se separando? Recordando, o rapaz diz que sabe exatamente, né, eu frisei essa palavra, exatamente o que está errado ali no relacionamento deles. E ele já falou centenas de vezes com ela a respeito disso. Então, o problema, né, ele diz que ela sempre se faz de vítima e nunca admite que está errada, né? E eu vi também que muito do que esse rapaz está dizendo é verdade. Vimos que essa menina nasceu numa família desestruturada, onde a mãe era agredida verbalmente, né, pelo pai todos os dias. Tudo que a mãe fazia não prestava, a arrumação da casa, né, até a aparência, a forma como ela se vestia, até mesmo a voz da mãe era criticada pelo pai, né, jeito estridente de falar. E já no namoro,
o rapaz tinha percebido que ela tinha essa tendência de ficar na defensiva e ficar magoada com muita facilidade, né? E a gente falou, né, dessa sensibilidade que é, na realidade, o melindre, uma pessoa melindrosa, ao contrário de uma pessoa mansa, né? Quando Jesus fala bem-aventurados os mansos, para a gente entender o que significa manso, a gente entende o contrário de manso será o melindroso, uma pessoa que tem uma sensibilidade exagerada a seu próprio respeito, né? Mas, quando ele casou, então, ele não tinha a mínima ideia de que ele estava se casando com uma moça extremamente na defensiva e determinada ao extremo, né, de a fazer qualquer coisa para não sofrer ela mesma que a mãe sofria, né? E nós vimos também que o rapaz, ele viveu numa família que tinha um relacionamento muito bom, né? O pai e a mãe tinham uma capacidade grande de reconhecer as suas próprias falhas, né? E as falhas não eram consideradas o fim do mundo, eram consideradas uma oportunidade para crescimento, para encorajamento, para acerto mútuos, né? E o sonho dele era ter uma família igualzinha à família que ele tinha quando era solteiro, a família dos seus pais, né? E por que dentro de poucos anos, né, esse casamento desandou a tal forma, né, em que eles estavam pensando em se divorciar? E dois jovens, enfatizo, calvinista, né? Por que cada conversa que eles tinham, cada um se aferrava cada vez mais na sua própria posição, né? E aí a pergunta do conselheiro para eles: vocês são cristãos maduros? Vocês são cristãos espirituais? E a resposta de ambos as duas perguntas foi sim, né? Mas reparem que a colheita, e a gente vê aí Gálatas 6:8, né? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. A lei da semeadura e da colheita. O que a colheita deles estava mostrando que eles estavam semeando? E eu dei aqui o exemplo do CSI, né? Quem gosta do CSI tem uma frase: você não precisa falar, o cadáver vai dizer tudo o que aconteceu. Então, o que o cadáver daquele relacionamento estava dizendo o que aconteceu? Que o relacionamento de ambos estava sendo um relacionamento não espiritual, mas carnal. Embora eles dissessem que eram cristãos maduros e espirituais, o relacionamento, a colheita que eles estavam tendo, estava dizendo exatamente o contrário, né? Aos dois estava faltando aquela postura que os textos que nós lemos ordenam. Reparem, Gálatas 6:1, espírito de mansidão olhando por ti mesmo. E Gálatas 5:13, que é o texto base da Epístola de Gálatas, né? Servivos uns aos outros pelo amor. Não useis da liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne, mas sirvam-se uns aos outros pelo amor. Então, a conclusão que nós chegamos, irmãos, reparem como a Bíblia ela pode nos auxiliar assim como uma espada de dois gumes, né? O casamento deles chegou ao ponto em que estava porque os desejos dos dois estava determinando a forma como ambos reagiam um ao outro em meio aos problemas. Os problemas no relacionamento deles simplesmente colocou à mostra, fez com que viessem à tona o que havia dentro dos corações deles. Aquela velha história, né, que eu repito, de uma conhecida que uma vez falou para mim: eu tive uma discussão tão grande com meu marido que eu comecei a falar um monte de coisas para ele, saiu um monte de palavras da minha boca, eu fui falando. Túlio, você sabe que eu não sou assim, mas o meu marido me deixa desse jeito. E eu falei com ela: na realidade, o que o seu marido está fazendo é simplesmente revelando o que você é lá no seu íntimo, porque a boca fala o que está cheio o coração. E os problemas no relacionamento dele estavam mostrando simplesmente isso,
né, que tanto um quanto o outro precisavam ser transformados. O nosso irmão calvinista, ele não casou olhando o propósito de Deus para a vida dele. Ele casou pensando em realizar o seu próprio sonho, que era ter uma família igualzinha à dos pais. E a nossa desconfiada e melindrosa irmã não casou confiando em Deus. Ela casou pensando nos seus próprios medos. E quando o nosso jovem irmão viu o seu sonho começar a se desmoronar, e quando a nossa jovem irmã viu os seus medos começarem a se realizar, nenhum dos dois agiu como deveria agir como cristão. Qualquer conversa que eles tinham só causava mais dano um ao outro. Por isso, então, irmãos, reparem, apesar da, entre aspas, né, visão perfeita que ambos diziam ter, a situação só piorou através dos anos. Então, mais uma vez, preste atenção aqui em Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. E aqui reparem uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não ensina que o contrário, que o antônimo de servir em amor não é deixar de servir em amor, mas é a tendência que todos nós temos de dar ocasião à nossa natureza humana decaída. É isso que ele está dizendo aqui. Quando você não serve em amor, o que acontece é que o oposto disso é você deixar que o seu velho homem tome as rédeas, tome a direção. Então, ao invés de procurar exigir mudanças na vida do outro, cada um daqueles componentes, né, do casal precisava aprender como a gente aprendeu aqui, a falar de uma forma edificante. Reparem, irmãos, que nós vivemos num mundo decaído. E todas essas experiências são experiências corriqueiras do fato de nós vivermos num mundo decaído, sendo nós mesmos participantes desse mundo decaído, porque nós somos decaídos também. Então, uma coisa que a Bíblia ela é muito realista é que ela não espera o casamento, viveram felizes para sempre. Eu posso dizer que vivo feliz com a Sara? Eu vivo feliz com a Sara. 41 anos. Mas não vivemos felizes o tempo todo. Eu gosto de dizer que, para que eu tenho isso na mão? Aqui. É uma lembrança que eu fiz uma aliança. Eu costumo dizer que se casamento fosse bom o tempo todo, eu não precisava ter vindo à frente de um pastor, diante de um monte de testemunha, prometer que eu ia amar a minha esposa até que a morte me separasse. Por que a gente tem que prometer? Porque o casamento não é bom o tempo todo. Porque vai ter ocasião em que a gente vai olhar um para o outro dizendo assim, o que eu estou fazendo aqui dentro dessa casa? Mas por que isso acontece? Porque nós damos ocasião à carne. Então, irmãos, dentro desse nosso texto aqui, diante do nosso texto, quais são as opções do nosso casal? Obedecer e servir ou tentar satisfazer os seus próprios desejos, os desejos da sua natureza humana pecaminosa, esperando que o outro me satisfaça. Eu casei porque eu quero ser feliz. Você tem que me fazer feliz. Você tem que me satisfazer o tempo todo. Eu costumo dizer para minha mulher que eu sou uma pessoa de fácil convivência. É só ela me satisfazer o tempo todo. É só ela obedecer os meus desejos que tudo vai correr bem. Não é? Vamos ler aqui um outro texto conhecido? Tiago 4, 1 e 2.
De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Essa última parte aí foi uma pregação excelente do Henrique, né? Mas reparem aqui a primeira parte. Aqui, Tiago vai lançar luz sobre o problema do nosso casal. O objetivo do nosso irmão é ter uma família harmoniosa, né? E ele ficou transtornado quando ele percebeu que a esposa era um obstáculo à realização do seu desejo. E o que acontece aqui? Reparem, os vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. O que significa isso? Eu sempre lembro quando eu era escoteiro e eu estava fazendo um curso de combate a incêndio no Corpo de Bombeiros do Maitá, estava lá almoçando com os bombeiros e de repente toca o alarme. Eles imediatamente largaram tudo, a comida no prato, e já desceram ali aquele mastro, né, para o primeiro andar, dentro dos caminhões. Você tem um desejo, seu desejo não está sendo ameaçado. Reparem, os seus desejos, eles começam a se tornar como soldados em alerta para atacar aquele que está se opondo à realização dos seus desejos. É isso que Tiago está dizendo aqui, né? Cobiçais e nada tendes. O desejo se torna uma cobiça. Então, o relacionamento deles está nesse ponto porque, ao contrário do que os dois pensavam, nenhum deles tinha a real capacidade de ver, de analisar biblicamente o que eles estavam fazendo. Nenhum dos dois era governado pelo Espírito Santo. Nenhum dos dois estava vivendo, tendo a sua vida controlada pelo Espírito Santo. Nenhum dos dois tinha a capacidade, como diz aqui o apóstolo Paulo, de encaminhar o próximo que foi achado, surpreendido em alguma falta. Vós que sois espirituais, encaminhai. Nenhum dos dois tinha essa capacidade. Por quê? Porque os dois estavam sendo governados pela carne. Eles estavam batalhando para realizar os seus próprios desejos. O desejo de uma família perfeita e o desejo de autoproteção. Então, irmãos, vamos concluir guardando aqui esse primeiro e grande passo se nós queremos realmente caminhar em direção à maturidade. Eu preciso, primeiro, aprender a calar em outras línguas, em vez de falar em outras línguas, né? E eu preciso aprender uma nova língua, a língua do Espírito Santo. A língua do Espírito Santo, sabe qual é para mim e para você? É o português. Eu preciso aprender a falar a língua do Espírito Santo em português. Se eu quero falar palavras que edificam, eu preciso, em primeiro lugar, lidar não com a minha esposa, mas lidar comigo mesmo, com o meu próprio coração, examinar o meu coração, né? Reconhecer, confessar e abandonar esses desejos que estão lá. E eu, às vezes, digo que é muito mais difícil a gente reconhecer, né, que nós estamos pecando quando os desejos que nós temos nos parecem meritórios. Mas quando esses mesmos desejos meritórios fazem com que eu seja um guerreiro e não um pacificador, alguém que fique brigando para atingir esse objetivo, em vez de reconhecer a soberania de Deus na minha vida, eu estou pecando. Então, eu preciso reconhecer que eu não tenho sido um instrumento do Espírito Santo para edificação, né? E, basicamente, o que nós precisamos olhar? Para a colheita. Para a colheita. O cadáver vai falar, não é? Quais são os frutos que estão sendo colhidos? Então, irmãos, é só a partir de um profundo arrependimento pessoal, né, de uma mudança no nosso coração, é que nós vamos começar a nos tornar aptos, caminhar em direção a essa real aptidão
de mudar o nosso vocabulário, aprender novas palavras e sermos instrumentos para edificação mútua. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, pela palavra que aponta para o meu próprio coração, Senhor Deus. Antes de falar a outros, que eu aprenda a esmurrar o meu próprio corpo, para que, tendo falado a outros, não venha eu mesmo, Senhor, a ser desqualificado. E que assim cada um de nós possa repetir essas palavras, Senhor. Que nós estejamos aptos, Senhor Deus, a esmurrar-nos a nós mesmos, para que não sejamos desqualificados quando falamos a outras pessoas, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, a ter um olhar muito agudo na nossa própria direção. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos mirar no nosso espelho moral, que é a Tua palavra, Senhor Deus. E não nos esquecer daquilo que nós olhamos, Senhor Deus. Não esquecer daquilo que nós vemos. Não esquecer do nosso próprio rosto, figurado aqui na Escritura Sagrada, revelado na Escritura Sagrada. O nosso próprio coração, o nosso próprio eu, Senhor Deus. Que o Senhor nos faça crescer em espírito, Senhor Deus. Que o Senhor nos faça crescer em santidade, Senhor Deus. E que o Senhor nos dê realmente palavras de afeto, palavras de amor, Senhor Deus, palavras de edificação, Senhor Deus, e não palavras que magoem e que ferem, Pai Santo. Guarda, Senhor Deus, a cada um de nós de pecar contra Ti. Põe em guarda a porta dos nossos lábios, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a expressar a gratidão que precisamos ter diante de tão grande salvação. Nós Te louvamos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eterno.